Santo, sim ao Rei dos Céus. Santo, tu sempre serás santo, santo para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Graça e paz. Boa noite, queridos. Nossa, tem alguém aí? Boa noite, queridos. Graça e paz. Você está feliz? Está abençoado? Recebendo? Glória a Deus. Então vamos orar. Pai, te louvo, meu Deus, por esses dias. Te louvo, Pai, porque há uma geração que pode, Senhor, não apenas ser impactada para que seja uma bênção nas suas vidas, para que seja uma bênção nos seus projetos pessoais, nos seus sonhos. Senhor, que haja um impacto numa geração que pode fazer a diferença na sua geração. Que mais do que viver coisas, do que experimentar coisas, que sejam bênção para o seu dia a dia. Seja uma geração que se torna bênção na vida de multidões para a tua glória, em nome de Jesus. Eu oro para que no final desses dias, no final dessa conferência, Pai, nós possamos ter mais revelação de quem nós somos. Mais, ó Deus, entendimento do teu propósito para cada um de nós. Mais unção e revelação do que o Senhor quer fazer através de cada um de nós aqui, para a tua glória, em nome de Jesus. Então eu oro para que nessa noite, em mais esse tijolinho de construção que eu vou colocar aqui naquilo que meus irmãos têm construído já ao longo desses dias e que ainda vamos finalizar esse edifício ainda amanhã à noite, Pai. Eu quero, Senhor Deus, contribuir. Eu oro para que em nome de Jesus a unção do Espírito Santo de Deus esteja sobre a minha vida e sobre cada um aqui, em nome de Jesus. Eu oro, Pai, para como eu sempre oro e eu creio que é possível, e eu tenho experimentado que isso é possível. Eu quero pregar como que em línguas, ó Deus, para que cada um receba segundo aquilo que o Senhor quer fazer na vida de cada um de nós, segundo a linguagem, segundo a realidade, segundo a vida, segundo o momento de vida de cada um aqui, ó Pai, para que o Senhor seja glorificado pelo poder que há na Tua palavra. Ajuda-me, Senhor, em nome de Jesus. Eu não posso fazer isso, mas o Senhor pode, e eu sei que o Senhor quer, e eu quero que o Senhor faça, para que o Senhor seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, vivemos uma geração, ou vivemos talvez essas últimas gerações, em que cada vez mais o princípio de autoridade vem sendo destruído, derrubado, ridicularizado. Isso não só nas estruturas dos governos políticos, mas também nas estruturas de liderança, nas escolas e também nas casas. Cada vez mais, alguém que diz não é alguém mau, alguém que não quer o seu bem, alguém que quer estragar a sua vida, alguém que quer impedir você de ser feliz. Então, alguém que diz sim é uma pessoa legal, porque diz sim. E se todos os líderes disserem apenas sim, em pouco tempo não haverá mais sociedade. Será tudo completamente destruído. Porque os limites são necessários e são saudáveis. Amar não significa fazer tudo o que o outro quer. Amar significa dar o que o outro quer, mas também dizer não para aquilo que o outro quer. E assim é o nosso Deus. Você crê que Deus é amor, sim ou não? O que as pessoas mais falam contra a Bíblia? Tem os mandamentos lá, os 10 mandamentos. Não são 10, são centenas, né? Os 10 são os mais fundamentais no sentido da revelação de Deus. Agora, os nãos de Deus na lei, eles eram para proteção. Quando ele fala não matarás, é ruim. É bênção, porque não é para você matar alguém. Mas isso é fácil. Não dirás falso testemunho, ou seja, não minta. Aí já complica, né? Porque tem umas certas situações da vida que você está numa enrascada. E se você falar a verdade, você vai acabar com a sua vida naquele momento. Então não mentir, caramba, é uma coisa ruim. Mas se Deus vai te ajudar, ou se você quer que Ele te ajude, se você diz a verdade, Ele está junto com você na encrenca que você mesmo se enrolou. Mas se você mente, quem vai estar junto com você é o pai da mentira, que criou as mentiras para tentar resolver o problema que ele se colocou.
Então o diabo, tentando resolver o problema dele, ele inventou a mentira para negar a verdade de Deus, para justamente criar um sistema que siga o seu propósito, fundamentado na mentira. Vocês vão me ver sempre, eu sempre, de alguma maneira, quando eu prego, eu passo pelo Éden, não tem jeito, porque tudo começa lá. Então o diabo, ele na cara dura, olhou para Eva, olhou para Adão e falou: Deus é mentiroso. Na cara dura. E o pior, Adão e Eva acreditaram. A humanidade tem acreditado que o propósito do diabo para o mundo é melhor do que o propósito de Deus. E as pessoas acham que Deus não serve, que o mundo de Deus é chato, que o mundo de Deus é horroroso, e que o diabo, ele é um cara até que legal. Já vão pedir a absolvição do diabo. Deus, o Senhor é que está errado, nós queremos que o diabo nos lidere. E você pensa que eu estou falando de ficção? Isso vai acontecer já, a Bíblia diz que vai acontecer. Por 7 anos o diabo vai governar o mundo através do anticristo. A rejeição total a Deus vai ser estabelecida e ele vai reinar. Então, quando Deus diz não, é para nossa proteção. Mas aí veio a supergraça, a hipergraça, a graça amplificada, a graça adjetivada. Então, somente a graça, entre muitas aspas, não serve mais. Porque a graça, ela também tem limites. A graça também pressupõe propósitos que Deus estabeleceu, que não são exatamente o que a humanidade quer. Então, quando se revoga a lei, as pessoas parecem que vão ficar mais felizes. E aí parece que Jesus é bom, e Ele é. Mas parece que Jesus é bonzinho, e Jesus não é bonzinho, Jesus é bom. Ah, mas Jesus, Ele era doce com todas as pessoas, Ele era doce com todos os pecadores que o procuraram. Mas quanto aos religiosos que não queriam que Ele se estabelecesse, Ele docemente chegava para eles e chamava de raça de víboras, sepulcros caiados. Essa é a maior ofensa que Jesus fazia, mas ele estava confrontando aqueles caras, porque o que eles queriam era incompatível com aquilo que Jesus veio fazer. E Jesus não veio fazer o que todo mundo quer. Jesus não veio salvar todo mundo vivendo como quer, e todo mundo é salvo, todo mundo vai para o céu no fim da vida. Não, Jesus colocou limites. E a Bíblia fala que Jesus, ele tem mandamentos. Sabia disso? Parece que Jesus só fez coisas boas, só falou coisas boas de como a gente ia ser feliz, a gente ia ser salvo, tudo bem. Mas Jesus, ele declarou que ele tem mandamentos. Em João ele fala isso, né? Então só vou ler alguns poucos versículos. Jesus diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Outro: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ou ainda: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Você quer permanecer no amor de Jesus? Obedeça. Jesus não veio trazer conselhos, sugestões, propostas diferenciadas de vida. Ele veio trazer mandamentos. Por quê? Porque os mandamentos nos abençoam. Porque os mandamentos são revelação do amor dele. Porque quem ama coloca limites para aqueles que estão debaixo da sua autoridade. E nós vivemos cada vez mais gerações em que os pais têm até medo de colocar limites nos filhos, porque a sociedade está mudando de uma maneira tal, o sistema está tão confuso, que parece que os pais colocarem limites para os filhos vai fazer com que eles percam os filhos. E eles têm perdido os filhos porque não colocam limites neles. Então entenda, se teu pai e tua mãe te dizem não, mesmo que seja uma coisa que você não faz o menor sentido na tua cabeça, obedeça, porque no mínimo eles viveram 20, 25, 30 anos a mais do que você, e eles sabem o que é melhor para você, mesmo que não conheçam a Cristo, mesmo que não conheçam a Bíblia, porque eles já viveram tempo suficiente para ver um monte de gente acabar com a própria vida fazendo o que quer. E isso é amor, isso é abençoador. Então Jesus tem mandamentos, e Jesus, ele veio justamente para transformar a maneira de pensar da humanidade, porque o sistema de Jesus, ele é totalmente contrário à humanidade. Jesus, ele fala de morrer para ter vida. Jesus fala de perder para ganhar. Jesus fala de dar para ter. Jesus fala de servir para ser honrado. Jesus veio confrontar tudo. Então, quando você que agora quer seguir a Jesus, você que está buscando uma vida mais profunda com Jesus, você que separou os dias de carnaval para falar: eu vou me enfiar na igreja, vou adorar a Deus, vou ouvir a palavra de Deus, vou me relacionar com os meus irmãos. Na verdade, vocês são pessoas consideradas muito esquisitas para a média dos jovens aqui desse tempo. Sim ou não? E é ruim estar aqui? Que loucura! É por isso que Paulo fala que o evangelho é loucura para os que se perdem, mas é poder de Deus e sabedoria de Deus na vida daqueles que nele creem.
Então Jesus veio falar sabedoria do alto, não a sabedoria do mundo que é terrena e demoníaca. A sabedoria de Deus, ela é mais alta só porque Deus criou tudo, porque Ele te criou, Ele sabe como você funciona, Ele sabe o que deve te fazer sentir alegria, Ele sabe o que deve fazer você querer ser diferente, Ele sabe o que Ele quer que você faça para que a sua vida tenha um real sentido, que não é o que os maiores influencers podem trazer para você. Porque Ele sabe quem você é, Ele te criou com um propósito, com um projeto. E Jesus, Ele veio pregando algumas coisas. Jesus, o que eu quero compartilhar com vocês hoje, está aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos... Não, vou começar com Lucas e depois eu vou para Mateus. Lucas, Evangelho de Lucas, Jesus sumiu daqui das minhas anotações. Lucas capítulo 6, 46 a 49. Esse texto ele é muito interessante. Quantos ouviram falar que Jesus pregou o Sermão do Monte? Quantos já leram o Sermão do Monte? Quantos conhecem pelo menos as bem-aventuranças? Quem não conhece nada, diga misericórdia. Está tudo bem. Jesus pregou o Sermão do Monte. E chega um momento, quase já no final do seu discurso, Jesus ele começa e fala algo assim. Está na tela. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Por que Jesus falou isso? No Evangelho de Lucas não está descrito, ele vai aprofundar um pouquinho mais do que Jesus está falando. Mas no Evangelho de Mateus, Jesus tinha acabado de falar o seguinte, que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no meu reino. Muitos naqueles dias me dirão, mas Senhor, em Teu nome expulsamos demônios, em Teu nome nós fizemos milagres, em Teu nome fizemos tantas coisas. Jesus vai dizer, nunca conheci vocês, afastem-se de mim os que praticam a iniquidade. Iniquidade é rebelião. A palavra iniquidade, ela é exatamente uma palavra que chama anomia no grego, é a condição daquele que não cumpre a lei, porque não conhece a lei, porque transgride a lei, ou porque despreza e viola a lei. Então, quando Jesus nos fala de obediência, Ele está falando algo que é bom para a gente, porque espiritualmente é necessário que nós venhamos aprender a obedecer, porque desobedecer, transgredir é uma iniquidade. Nós que nascemos de novo não estamos mais na iniquidade, porque Ele perdoa os nossos pecados, e a nossa iniquidade Ele retira de nós, porque nós decidimos obedecer o Evangelho, mas a velha natureza continua na inclinação de querer ainda desobedecer, e desobediência é uma tragédia, porque se obediência traz bênção, desobediência traz maldição. Então Jesus, ele estava tratando com um povo que estava começando a ouvir quem ele era. Eles estavam ouvindo uma coisa totalmente nova. Eram predominantemente os judeus, mas tinha alguns gentios no meio, sempre tinham. E Jesus estava mudando o que eles tinham de conceito de religiosidade. E nós aqui do Brasil, nós temos um conceito de religiosidade muito contrário à palavra de Deus na origem, apesar de se dizer um país cristão. Porque muitas coisas que se dizem desse cristianismo não tem nada a ver com a Bíblia. Mas o que Jesus estava querendo falar para eles? Ele estava querendo dizer o seguinte, continua aqui então, onde a gente estava, pode voltar na tela. Porque todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar por ter sido bem construída. 49, por favor. Mas o que ouve e não a pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Vocês estão numa idade de edificar a casa de vocês. A casa de vocês não é o prédio, a casa, o apartamento onde você vai morar, mas a casa que vocês estão edificando é a própria vida de vocês. É a estrutura de vida que vocês vão viver.
Como é que vocês vão trabalhar, que carreira vocês vão seguir, com quem vocês vão casar, com quem que vocês vão ter filhos, quem vai ser o pai dos seus filhos ou a mãe dos seus filhos, que valores vão ter na sua casa, que valores vão organizar a sua vida, como é que você vai ser bem-sucedido num mundo cada vez mais tão confuso e em transformação, e você vive num mundo de muito mais transformação ainda. Só que toda a transformação do mundo, o Senhor sempre soube que seria assim. Você num acidente genético, Deus sabia que você ia nascer exatamente neste tempo da história da humanidade, e Ele tem um propósito e um projeto para você, e o que Ele quer dizer para você é o seguinte: você precisa cavar profundo na rocha onde você vai edificar a sua casa, porque as tempestades da vida vêm, porque as dificuldades acontecem, porque o mundo está em crise, mas se você tiver fundamentado na rocha, a sua casa que você vai construir não será abalada, mesmo que a tempestade bata contra ela. Jesus não falou se a tempestade vier. Queridos, eu já vivi talvez 3 vidas de alguns de vocês aqui. A tempestade vem. Eu já tive um monte de tempestade na minha vida. Pode ser que momentos foram difíceis de passar, foram difíceis de suportar algumas situações que eu passei, mas a minha casa, eu estou aqui. A minha casa, quem eu sou não caiu, não por minha causa, mas porque eu fui ensinado a fazer alicerce e fundamento em Jesus Cristo. Então vocês estão tomando uma decisão muito importante de pegar um feriado como esse e falar: eu vou ouvir a palavra, eu vou entrar no meio da adoração, eu vou estar no meio dos meus irmãos, eu vou estar exposto a ouvir uma palavra. Por quê? Porque o Senhor quer que você obedeça e escave profundamente na rocha o alicerce da sua vida, porque quando vierem as tempestades da sua vida, a tua casa vai estar lá bonitona e em pé, em nome de Jesus. Mas aquele que ouve a palavra é igualzinho ao que Jesus acabou de falar: aquele que me chama Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando, aquele que me chama Senhor, Senhor, e não obedece, aquele que me chama Senhor, Senhor, e não atenta ao que eu estou falando, porque é contrário ao sistema do mundo, é contrário ao que eu estou vendo no meu dia a dia, é contrário ao que meus amigos fazem, é contrário ao que meus primos fazem, é contrário ao que a galera faz. Como é que eu vou tomar uma posição assim? Eu tenho que ser igual a toda a galera. E aí vai todo mundo para a ruína na areia, porque a tempestade vem, e nessas horas ninguém consegue segurar na mão de ninguém, cada um vai ficar com a sua própria realidade. Então, edificar a casa na rocha parece uma coisa abstrata, mas eu vou trazer para você só o significado. A palavra que Jesus usou aqui, alicerce sobre a rocha, é a palavra grega petra. E a palavra grega petra é exatamente a mesma palavra que ela é usada num outro lugar, quando Jesus ele fala assim, isto, primeira coisa, Jesus diz que o Consolador vai fazer lembrar todas as palavras dele. Toda vez que você ouve a palavra de Deus, o Espírito Santo, ele vai fazer um depósito de palavra no seu interior, porque no dia que você precisar, o Espírito Santo vai trazer para a sua memória. Mas essa palavra Petra é a mesma palavra que fala acerca da rocha em que o povo judeu estava ali lidando. E a Bíblia fala o seguinte, que aquela pedra, aquela rocha que estava ali era Cristo. Está aqui, Jesus, esse meu iPad hoje está fantástico. Aqui. Todos eles, 1 Coríntios capítulo 10, 3 a 5, todos eles comeram de um só manjar espiritual. Estava todo mundo junto. Beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra, Petra, era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Ao longo da história de Deus com o povo dele, sempre teve aqueles que realmente obedeceram e teve aqueles que não obedeceram. A Bíblia deixa isso como uma referência, como um registro para a gente de decisões que afetam o futuro, decisões que afetam por uma geração. Vocês estão tendo a oportunidade de ouvir fundamentos para a vida de vocês nessas palavras. Eu recomendo que você volte depois para casa, vai lá no YouTube, assista as ministrações. São tesouros que vocês estão recebendo, que eu gostaria de ter recebido lá na minha vida, lá atrás, quando eu era garoto. Muitas coisas na minha época não tinha tanta revelação como tem nos dias de vocês. Não tinha tanto recurso, tanta informação. Ouvia a pregação, acabou, no máximo, depois de um tempo, tinha um negócio chamado fita cassete,
Vocês não têm a menor ideia do que seja, provavelmente. E as fitas cassete, elas eram extraordinárias. Porque você estava no meio daquele momento extraordinário, ela amassava e ficava assim dentro do tal do gravador que tocava. E aí às vezes rasgava, arrebentava a fita e você não conseguia mais ouvir a palavra que você recebeu. Se perdia. Hoje você no seu celular, você volta 50, 500 vezes, está tudo legal. E você pode ouvir, e você pode receber. Mas o que tem isso realmente com você? Isso aqui é um fundamento. Mas eu entendo uma coisa muito interessante. Jesus estava pregando o Sermão do Monte. Algumas coisas eu vou imaginar e outras eu vou encaixar num personagem bíblico, que esse é que eu quero falar com vocês. Jesus estava lá pregando. Sermão do Monte, uma multidão. E algumas daquelas pessoas que estavam no Sermão do Monte, elas iriam estar depois em Atos 2, em Pentecostes. Elas ouviram Jesus, começaram a seguir Jesus, começaram a viajar através de onde Jesus ia. E tinha um jovem lá. E o jovem seguia as pregações de Jesus, imagino eu, pelo que aconteceu na vida dele. E aquele jovem tinha os amigos dele. E os amigos dele falaram: cara, você está ficando muito fanático. Esse Jesus aí, sei lá de jeito quem ele é. Alguns caras falam que ele não é tudo isso. Alguns religiosos falam que não é para a gente seguir, porque ele está falando coisas que são meio contrárias daquilo que a tradição diz. Vamos curtir a vida. E ele, não, eu vou seguir lá Jesus. Eu vou atrás dessas pregações. E ele começou a seguir as pregações de Jesus. E os jovens amigos dele: não, cara, vamos lá com a gente vai fazer, nós vamos fazer história, cara. Nós vamos fazer história, nós vamos ser diferentes, as pessoas vão lembrar da gente, nós vamos marcar aqui a nossa vida em Jerusalém, ou lá na Judéia, nós vamos fazer história, as pessoas vão lembrar da gente, nós vamos ser pessoas revolucionárias, nós vamos romper com tudo, vamos com a gente vai curtir a vida. Mas aquele jovem decidiu perseverar junto, ouvindo os ensinos de Jesus. E eu acho que depois de um certo tempo, ele não só ouvia os ensinos de Jesus, como ele começou a frequentar alguma sinagoga, porque ele começou a aprender muito da palavra de Deus que tinha naquele tempo, que era o Velho Testamento. E ele começa a entender mais daquilo, ele começa a ficar com mais sede, e ele continua seguindo a Jesus. E ele vai seguindo Jesus de tal maneira que provavelmente ele foi chamado dentro daqueles que Jesus chamou para perseverarem em Pentecostes, para estarem ali esperando o tal do Espírito Santo. E veja, Jesus chamou 500 pessoas, mais ou menos, para estarem ali naquele dia. Só 120 foram, porque outras tinham um programa muito mais importante para aquele dia. E não estiveram lá perseverando até que o Espírito Santo viesse. Tinham coisas mais importantes para fazer. Tinha uma festa, tinha uma viagem, tinha um programa, tinha uma reunião de família, tinha uma outra situação que era muito mais importante do que perseverar no que Jesus disse para perseverar. Eles nem sabiam o que ia acontecer, mas Jesus falou, vai lá. Não foram. Mas talvez ele estivesse. Estou imaginando que ele estava. E o que acontece é que depois que caiu o poder do Espírito Santo lá em Pentecostes, a igreja começa a ser organizada, e a igreja começa a ser estabelecida. E quando a igreja começa a ser estabelecida, os apóstolos estão lá, começando a organizar e cuidando. Pedro prega, 3.000 se convertem. Pedro prega de novo, 5.000 se convertem. Começa uma perseguição, mas a igreja vai sendo organizada. E a igreja sendo organizada tem viúvas que precisam ser atendidas e não conseguem ser atendidas porque não tem gente suficiente, não tem braço suficiente. Então os apóstolos falam o seguinte: espera um pouco, está ficando complicada essa situação, nós não podemos nos dedicar a esse trabalho. Vamos levantar pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas que conheçam a palavra, pessoas que são uma referência. Vamos escolher 7 pessoas para virem aqui, cuidar disso para nós. E aí então 7 homens são levantados naquele momento, cheios da palavra, cheios do poder, boa reputação, gente séria. E no meio desses 7 está aquele jovem, que talvez fosse o mais jovem, já não era tão jovem assim, mas ele está no meio daquela galera. Os amigos dele estão falando: cara, você está ficando fanático demais. Você ficou lá esperando esse negócio de Pentecostes. Agora você não sai da igreja. Agora você vai na igreja para cuidar de viúva. Pensa um pouco o que você está fazendo com a tua vida, cara. Olha o que nós estamos fazendo. Nós estamos curtindo adoidado. A gente está saindo por aí. A gente está aprontando todas. Você está perdendo tempo. Você não vai ficar conhecido. Você não vai ficar famoso. Nós estamos fazendo coisas. As pessoas estão começando a conhecer a gente. A nossa turma está fazendo a diferença. Você precisa estar com a gente, senão você vai ficar no anonimato. E ele falou: não, eu vou seguir a quem transformou a minha vida. E ele lá, cuidando de viúvas agora. Mas cuidando de viúvas, ele começa a pregar. E ele começa até a fazer milagres. Ele começa a fazer algumas coisas extraordinárias.
E ele começa a fazer a diferença naqueles dias. E os caras falam, agora você ficou fanático demais, agora você ficou louco. Cara, para com isso. Mas ele continuou fazendo o seu chamado. Ele continuou estudando as Escrituras. Ele continuou tendo uma vida tremendamente organizada com Deus. Na verdade, a palavra usada para ele, quando fala que ele é homem, uma das maneiras de entender aquela palavra é que ele era alguém que estava prometido em casamento. Então ele era um jovem, não tão jovem, um pouco mais avançado de idade. Não vou chutar a idade, eu fui pesquisar, não é fácil de achar a idade real dele. O fato é que a pregação dele foi tão incomodante. Existe isso aí, neologismo? Ele incomodou tanto que os religiosos, os velhão de barba e cabelo branco, que mandavam no sistema religioso, começaram a ficar incomodados com aquele cara, com aquele jovem que impactava todo mundo. E aí falaram, prende esse cara, e vamos levantar aqui umas falsas testemunhas contra ele, para a gente poder acabar com ele. E o que acontece com aquela turma então? Eu imagino, do lado de fora da cadeia. Cara, o que você está fazendo com a tua... Olha onde você está indo parar com a tua vida. Ninguém mais vai ouvir de falar com você, você vai ficar preso, vai morrer nessa cadeia. Olha, a gente está aqui curtindo a vida, está mó delícia, está mó alegria aqui. A gente tem festa, a gente tem curtição, a gente tem tudo. Esse papo de religião está acabando com a tua vida. Olha onde você está indo parar com ela. Você está obedecendo esses ensinos que você ouviu de Jesus, esses tal desses mandamentos que ele falou para você fazer. Olha onde está levando a tua vida. Para com isso agora. Aproveita, dá um passo para trás, desiste disso. Desiste, está... Mas ele continuou no propósito dele. Aí junta todos os religiosos para julgar. Porque mentiram que ele tinha falado contra Moisés, porque mentiram que ele tinha falado contra a lei, porque mentiram que ele era um subversivo, que era exatamente o que ele era, mas não do jeito que estavam falando. Ele estava lá para confrontar o que estava acontecendo. E quando ele vai fazer a defesa dele, toda aquela turma ouvindo, ele cheio da revelação da palavra, ele começa a pregar para aqueles caras que conheciam as Escrituras, talvez com certeza há mais anos do que ele. Mas aí Deus dá uma revelação tremendamente nova para ele. Os comentaristas dizem que a maneira como ele trouxe os textos foi totalmente diferente de como os rabinos ensinavam. E aí ele pega os textos que eles conheciam de cor, e ele começa agora a trazer uma revelação que aponta para Jesus. Não o sistema religioso, não o que eles criam, não o que eles queriam. E ele começa a pregar. E ele começa a pregar, e ele sai da lei, passa pelos profetas, passa pelos textos de cor, e vai trazendo aquela revelação, aquela interpretação. E quando ele acaba aquela pregação, ele fala para os caras, vocês mataram Jesus Cristo. Ele põe o dedo na cara dos caras que estavam querendo que ele se retratasse para não morrer. Aí os amigos dele lá de fora imaginam, não, agora acabou. Agora, o que ele fez com a vida dele? Quem vai ouvir falar nele agora? Sumiu esse cara. Acabou. E o que aconteceu foi exatamente isso. Eles tiraram daquele julgamento, levaram para fora e apedrejaram. E quando ele estava morrendo, eu posso imaginar os amigos dele, cara. E aí ele fala o quê? Perdoa eles. Quase igual Jesus. Perdoa eles, está tudo bem. Um pouco antes disso, ele tinha sido transformado. E o rosto dele estava como de um anjo, enquanto ele fazia a sua defesa, enquanto ele pregava. E quando aquilo está acontecendo, eu posso imaginar duas cenas. Os amigos dele olhando, e o cara morrendo, e acabou. Acabou a vida dele. Ninguém nunca veio falar dele. Vamos seguir com o nosso projeto, que a gente vai se dar bem pra caramba. Só que enquanto ele estava ali, antes dele morrer, ele olha para o céu, e o céu abre. A palavra de Deus diz que Jesus está sentado à direita de Deus Pai. Não é isso que a Bíblia fala? À destra de Deus. Naquele momento que o céu abre, ele fala que ele está vendo o céu aberto. E que ele vê o Filho do Homem de pé. Sabe por que Jesus estava de pé? Aquele cara que ninguém nunca mais ia ouvir falar dele.
Aquele cara que tinha perdido a vida fazendo escolhas erradas, religiosas e confusas, e que a vida dele tinha acabado de uma maneira prematura, e que aquilo que ele viveu foi uma coisa inútil, que não ia fazer a menor diferença para ninguém. Jesus se levanta no céu para recebê-lo em honra para a eternidade. O que acontece depois disso? Enquanto ele estava sendo apedrejado, tiraram a roupa dele, colocaram do lado de Saulo. Saulo consentia com a morte dele. E o Saulo fica tão impactado com aquilo que ele não consegue tirar aquela imagem da cabeça dele. Como é que aquele cara podia viver daquela maneira? Como é que ele podia ter aquele amor? Como é que ele podia agir daquela maneira? Como é que ele podia viver daquele jeito diante daquela situação? Eu imagino Paulo pensando aquilo. Aí quando Paulo, mais para frente no seu ministério, vai cuidar de um jovem chamado Timóteo. Uma coisa que ele fala para o jovem Timóteo é o seguinte: ninguém despreze a tua mocidade. Torna-te padrão dos fiéis na palavra. Ele ouviu a pregação, no procedimento. Ele viu o que ele estava vivendo. No amor, na fé e na pureza. A vida de Estevão, morto, impactou a vida de Paulo. Você hoje está no estado de São Paulo, perto da cidade de São Paulo, por causa do apóstolo Paulo, que, entre outras coisas, para se converter, foi impactado pelo testemunho do Estevão. Você ouviu falar nos amigos de Estevão? Não. Será que eles existiam? Não sei, pouco importa. Com certeza tinha muita gente falando para ele desistir. Porque quando você decide vir num sábado, domingo, uma segunda, numa terça de carnaval para uma igreja, deve ter muita gente falando: você está pirado? O que você está fazendo com a tua vida? Onde que você está indo? O que você quer fazer? Onde você está indo com a tua vida? Pensa um pouco, vamos curtir a vida, vamos sair, vamos fazer diferença, vamos ficar famoso, vamos fazer nosso nome ser conhecido. O nome de Estevão é conhecido até hoje, por uma pregação que ele fez, porque ele serviu na igreja de uma maneira extraordinária, e porque ele impactou a vida de alguém que transformou muito além do que ele podia ir. Talvez você vai ganhar poucas pessoas para Jesus, mas você pode ganhar um príncipe. Talvez vai ganhar milhares de pessoas para Cristo. Cada um tem um chamado. O cara que levou o Billy Graham para a salvação, ele ficou famosíssimo só por isso. Ele ganhou o Billy Graham. O que Deus tem para você de verdade? O que o sistema do mundo está falando para você fazer? Como que você toma suas decisões? Onde você está edificando a sua casa e a sua vida? Eu quero trazer realmente você para uma noite de reflexão. Receba os nãos das pessoas que te amam com carinho. Receba as exortações feitas pelo Senhor com amor. Receba confrontos e correções com gratidão, porque significa que Deus está trabalhando com você. Aquele que está sem correção é bastardo e não é filho. Deus desistiu. Mas se Ele está te espremendo, se Ele está te confrontando, Ele quer fazer você fazer parte da história dEle. É impossível a gente fazer parte da obra de Deus e não ser chapiscado da glória dEle. Você está entendendo isso? Os caras que andaram com Jesus, os discípulos que Ele escolheu, eram pessoas absolutamente anônimas para aquela sociedade, desconhecidas. Mas porque elas andaram com Jesus, elas se tornaram famosas por causa de Jesus. A gente anda com Jesus, a glória dele se manifesta. É impossível não respingar um pouquinho na gente. E as pessoas até acharem que a gente fez alguma coisa de bom. Você ora por alguém lá e a pessoa foi curada, a gente ouviu os testemunhos. As pessoas, o que você fez? Eu não fiz nada, mas Jesus fez através de você. Então a glória é dele, mas ele vai deixar você ser chapiscado. Quando contarem o que ele fez, vão falar de você. Aquela pessoa que orar recebendo a Jesus Cristo junto com você, pregando para ela, vão lembrar de você pregando, apesar que é Jesus que transformou, vão lembrar que você orou, você pregou, você falou e o Espírito Santo encheu a sua vida. Você se torna coparticipante da glória de Deus. É isso que o Senhor nos chama para fazer. Sermos coparticipantes da glória dEle. Sermos trabalhadores com Ele. Não tem nada melhor nessa vida para viver que não seja com Jesus. Tudo aqui vai passar. Tudo aqui não vai sobrar nada. E aquelas pessoas que correm atrás do que é passageiro
em pouco tempo não terão nada. Mas aqueles que seguem a Jesus, mesmo que possam passar alguma dificuldade nessa vida, têm tudo. Ele é tudo. Ele é tudo. O que vale a pena mesmo nessa vida? Atrás do que você está correndo? Em nome de Jesus eu oro para que você, nessa noite, você possa pensar. E os que estão vividos um pouco a mais também. Alguns de nós, a tempestade já veio, a casa já caiu. Mas o Senhor nos dá novas oportunidades, novos começos. O Evangelho é um lugar de recomeços. Às vezes a casa caiu, a gente nem sabe como é que foi possível acontecer. Não fizemos nada de errado. Estávamos até servindo a Deus. O mundo não é um lugar justo. Por isso que Deus vai destruir tudo. O reino de Deus é o reino de justiça, paz e alegria. Que reino que nós servimos, meus irmãos e minhas irmãs, jovens e menos jovens. Eu sou jovem há mais tempo. Nessa noite eu quero realmente convidar você a ter uma reflexão sobre o que tem valor na sua vida. Porque isso vai fazer toda a diferença daqui 10, 20, 30, 40 anos. Agora não faz tanta diferença assim. Parece que você está perdendo. Mas você está ganhando. O que é eterno, que tem manifestação ainda aqui. Não é só na eternidade, é aqui. A vida que vale a pena viver é com Jesus aqui. Não tem outra vida. Não há outra igual. Isso não é religião, isso é realidade, isso é vida, isso é relacionamento. Mas para isso é importante que você permita que o amor de Deus toque a sua vida. É importante você decidir realmente entregar a sua vida inteiramente a Deus. E não mais ou menos. E não um pouquinho. Você precisa decidir entregar o controle. O controle. Eu oro para que em nome de Jesus você possa tomar uma decisão importante hoje. Você com você mesmo, no seu coração, diante de Deus. Nós que estamos vivendo há mais tempo. Calma. Deus não acabou a obra na sua vida. Se o mundo parece que caiu, se não estava tão bem alicerçado ainda, tem mais alicerce. Precisamos alicerçar mais em Jesus. Eu creio que a figura da casa é muito mais uma construção da nossa fé. Na verdade, não é um prédio, não é um edifício, mas é a nossa constituição espiritual diante de Deus. E nós precisamos aprofundar na pedra, na Petra, que é Cristo. Cavar dá trabalho. A gente ouviu, o Israel foi tremendo. O devocional é fundamental, dá trabalho. Ler a palavra é fundamental, dá trabalho. Ter experiências e ousadia é fundamental, dá trabalho. Queridos, crescer no reino de Deus dá trabalho. Mas tem recompensas eternas. Eu oro para que em nome de Jesus, nesses dias e no que vocês vão receber amanhã tem coisas tremendas para a gente ministrar aqui. Eu oro para que nesse momento eu quero fazer essa divisão aqui do que você recebeu até agora e do que você vai receber até amanhã. Você precisa entender que o reino de Deus não é como você quer. Não é o que você quer. Mas você tem o direito de querer o que Deus quer. Você tem o direito de decidir entregar a sua vida mesmo nas mãos dele, de uma maneira definitiva, mesmo que a tua turma em volta diga, você pirou. Aí você fala, é verdade, o Evangelho de Jesus é loucura, mas é para os que se perdem. Mas é poder de Deus para a minha salvação. Baixe sua cabeça, feche os seus olhos. Eu quero orar para que em nome de Jesus o Espírito Santo de Deus toque seu coração. O que eu falei são textos da palavra. E há poder na palavra de Deus. A palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus é poderosa. Se você nunca edificou a tua vida em Jesus, mesmo que você tenha mais tempo de vida, hoje é o dia de você começar. Dá para consertar muita coisa. Mas dá para consertar totalmente o seu interior. E dá para o Senhor começar a te levantar das coisas ao teu redor que estão fora de lugar. Porque Ele é especialista em novos começos. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas velhas já passaram e tudo se faz novo. Ele liberta de prisões, Ele liberta de vícios, Ele liberta de pensamentos confusos, Ele liberta de desilusões, desencantos, frustrações.
Talvez o seu maior problema seja uma autoridade. Talvez o seu maior problema seja receber a Jesus como Senhor da sua vida. Se for Salvador, tudo bem, eu quero ser salvo. Mas se for Senhor, não serve, porque eu não quero alguém que mande em mim. Se Jesus não manda na sua vida, o diabo manda. Sinto muito, você não manda nada. Jesus é um Senhor bom. Jesus não quer que a gente o escolha como Salvador. Não dá para ser Salvador se não for Senhor. E não dá para a gente dizer que Ele é nosso Senhor para nos salvar, se nós não fazemos o que Ele nos manda. Jesus precisa ser Senhor sobre a sua vida para te salvar. Jesus precisa ser Senhor sobre a sua vida para que essa construção que você está fazendo não caia, mas ela permaneça. Ele não te obriga, Ele não atropela, Ele bate a porta por figura. E se você não abre por dentro, Ele não arromba a porta do seu coração e da sua vida. Se você nunca entendeu que você precisa de Jesus como Senhor da sua vida, quero pedir que você faça um sinal com a sua mão, porque eu quero ir até aí e quero orar em você. Quero tocar no seu ombro. Quero orar um pouco com você. Se você nunca entendeu isso, se você nunca entendeu isso, se você está vindo só na igreja, ou você nunca entregou a sua vida mesmo ao Senhor, hoje é a noite para você fazer. Todo mundo aqui é salvo já? Olhando para vocês, eu posso acreditar que sim. Quem? Levantou a mão? Tem alguém que... Entendi. Mas talvez a sua questão é outra. Você até entregou sua vida para Jesus um dia, mas você parou de obedecer. Você parou de obedecer. Você saiu do seu chamado. Você voltou atrás em decisões que você fez com o Senhor. Você começou bem, mas chegou no meio do caminho, a coisa não deu tão legal. Na verdade, a nossa carreira com o Senhor não importa tanto quanto importa como a gente começa aqui começou. Mas não importa como a gente está indo, importa como a gente vai terminar. Eu tenho sempre esse desejo no coração de todo mundo estar junto na caminhada. Tem tanta gente nova chegando, tanta coisa tremenda acontecendo. E eu quero que a gente esteja todo mundo andando junto. Tem falado para mim que alguns me veem como pai. Eu tenho muito conflito com isso, mas eu quero dizer o seguinte: se eu vou ser como um pai na sua vida, eu quero trazer conselhos bons para você. A melhor maneira de aprender alguma coisa, eu sempre falo, é pelos erros. As menos doloridas, os erros dos outros. Para ver o que eu estou vivendo hoje, eu já errei, já apanhei, já quebrei, já perdi. Praticamente tudo que uma pessoa pode perder na vida, eu já perdi na minha vida. Mas o Senhor me deu novos começos, novas oportunidades. Sabe o que eu quero para vocês? Não percam nada, não percam tempo, não errem, permaneçam no caminho, permaneçam na posição, firmem os passos, não retrocedam.
retrocedam. E se você já passou mais tempo na vida, olha para a minha idade e veja que eu estou aqui ainda conseguindo viver o que Deus tinha para mim lá no começo. Porque Deus pode mudar a velocidade do tempo para restituir o que se perdeu ao longo dos anos. Deus é Deus de restituição, de restauração. Nós cremos nisso. Ele é um Deus de colheita também. Se você quer aproveitar esse embalo de hoje e consertar alguma coisa, repactuar alguma coisa, reorganizar alguma coisa que você tinha feito na sua vida e você parou. Você começou com Jesus, mas parou. Quero te convidar para ficar de pé, porque eu quero orar com você. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais alguém? Por que ficar de pé? Estou na posição clara. Jesus é espiritual. Eu sei que Jesus conhece o coração. Mas quando eu quero mudança, eu quero voltar atrás, me arrependo, sair do caminho, quero estar de volta. Tem mais alguém? Glória a Deus. Glória a Deus. Jovens? Mais alguém? Não vou demorar demais. Quer dizer que os outros está tudo bem. Então está tudo bem. Ajuda na oração. Que esteja sua mão para esses queridos. Pai, em nome de Jesus eu oro por esses queridos dessa noite, por essa preciosa que está tremendo um novo tempo, em nome de Jesus. Eu oro por esses queridos, ó Pai, para que eles realmente voltem aonde estavam na caminhada, na posição que eles já tomaram, em nome de Jesus. Que eles sejam fortalecidos definitivamente na jornada para edificar a sua casa na rocha, para não se importarem com o que os amigos vão falar, eles virarem umas pessoas um pouco mais diferentes. Nós somos diferentes, em nome de Jesus, em Jesus Cristo. Eu oro, Pai, para que o Senhor abençoe, para que o Senhor fortaleça a alma. Eu oro, Pai, para que o Senhor fortaleça, ó Deus, na luta contra as coisas que prendem no passado, porque essas coisas têm que cair, em nome de Jesus. Se Cristo libertou, verdadeiramente seremos livres, livres de qualquer coisa que impeça de definitivamente andar com o Senhor para a tua glória, em nome de Jesus. Fortalece os passos, fortalece que nós como igreja possamos acolher com mais intensidade, orar, Pai, cuidar, discipular, amar, para que efetivamente cumpram aquilo que o Senhor tem na vida. Que o Senhor seja Senhor da vida deles de verdade, para a tua glória, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Quero falar para vocês uma coisa. Quando a gente fez o acampamento de Páscoa como igreja, foi um marco na nossa história como igreja. Muita coisa mudou a partir de lá, sim ou não? Quem foi lá? Nós mudamos como igreja. Eu tenho certeza que esses dias que estamos vivendo de Flame aqui, por tudo que veio, por tudo que está acontecendo, tudo que virá amanhã, o ministério do Rua não será mais o mesmo da mesma maneira. Coisas já mudaram. Nós vamos ver, elas já mudaram. Já há um novo rumo, já há uma nova intensidade espiritual, já há uma nova realidade espiritual. Isso é nítido o que o Senhor está fazendo. Então o que eu quero dizer para você, não perca amanhã. Venha amanhã de manhã. Venha amanhã à noite, vai ser especial, vai ser tremendo. Deus tem coisas para ministrar na sua vida que vão fechar esses dias, vão fechar os conteúdos que vocês têm recebido até aqui, porque o Senhor tem algo tremendo para fazer, em nome de Jesus. Pai, eu quero declarar isso como uma realidade, eu quero profetizar isso em nome de Jesus sobre os jovens, ó Pai, mas também sobre os adultos que estão aqui, vão pegar a rebarba desta bênção aqui também, em nome de Jesus. Essa é uma bênção para os jovens dessa igreja. Mas, Senhor Deus, há outras pessoas que não são tão jovens como eu e estão aqui. Nós também somos abençoados, mas nós profetizamos sobre eles e dizemos: esse é um novo tempo sobre o Ruar, esse é um novo tempo sobre os jovens deste lugar, esse é um novo tempo a partir deste lugar, na vida dos jovens, ó Pai, na sua vida, no que eles fazem, no ministério, no chamado, na vida diária, nas casas. Pai, sejam esses jovens instrumentos de transformação nas suas casas, sejam eles instrumentos de transformação para as suas famílias, sejam
Sejam eles, ó Deus, impactantes, ó Deus, para seus irmãos, pais, tios, avós, quem quer que seja, com quem eles moram, com quem eles convivem, ó Deus, eles fazem a diferença, em nome de Jesus. A unção do Senhor, nesses dias, vai trazer, Pai, uma transformação interior, que vai transbordar, e eles serão mais frutíferos, farão a diferença nessa vida, como Estevão, ó Pai, não precisam morrer apedrejados, mas eles podem talvez ser cancelados, podem ser abandonados pelos amigos, mas vão fazer história a partir disso, em nome de Jesus. Essa palavra eu quero declarar sobre eles, cheio de fé, em nome de Jesus, amém, em nome de Jesus. Deus abençoe. Semente santa e verbo, palavra do Deus Pai, morreu pra germinar em mim a tua santidade, vive pra viver em mim teu fruto, teu filho, vive pra fazer de mim terra fértil pra te receber. Jesus, semente santa e verbo, palavra do Deus Pai, morreu pra germinar em mim a tua santidade,